Oi, gente, nós somos a equipe da Seguinte e a gente está aqui para falar sobre os lançamentos do segundo semestre de 2013. Mas antes eu tenho alguns recadinhos, então para os blogueiros que têm me perguntado quando que vão começar as inscrições para novas parcerias, vai acontecer em julho, então olhem lá no nosso Facebook que a gente vai colocar lá as instruções. E a gente também vai marcar os próximos encontros de leitores da Seguinte. Dessa vez vai ser sobre a série Infinity Ring. Quem já foi nos encontros anteriores sabe que é bem legal, tem várias atividades, tem brindes e tudo mais. E a gente também conversa bastante, nem só sobre esse livro, a gente conversa bastante no final também. E então vai ser em Brasília, Rio de Janeiro, Fortaleza, São Paulo, Curitiba, Recife e Porto Alegre. Eu vou colocar na descrição do vídeo quais que são todas as datas e lugares certinho, espero que vocês possam ir. E também quem for na Bienal, procure o nosso stand lá, a gente vai estar junto com a Companhia das Letras, vai ter um canto da Seguinte. Então é isso, vamos falar sobre os lançamentos. Em julho a gente vai lançar o Dividir e Conquistar, da Carrie Ryan, que é o segundo volume da série Infinity Ring. A série Infinity Ring é uma série multimídia dos mesmos criadores da 39 Clues, e ao todo são 7 livros, cada um escrito por um autor diferente, e 7 episódios online para jogar. E a história é de dois amigos, o Deck e a Sarah, que eles entram numa sociedade secreta chamada Guardiões da História e recebem a missão de viajar no tempo através de um dispositivo chamado Infinity Ring, né, que é o Anel do Infinito. E eles precisam viajar no tempo para corrigir falhas históricas específicas que haviam sido implantadas por uma organização do mal chamada SQ, que estava no poder. E se eles não corrigirem essas falhas, o mundo pode ir parar num cataclismo. Então, no primeiro volume, que é esse daqui que a gente já lançou, chama Motim no Tempo, foi escrito pelo James Dashner, e eles voltam para a Espanha do final do século XV para garantir que seja Colombo que descubra a América. E no primeiro episódio online, que já está online, já dá para jogar pelo site da Seguinte, se passa na França, na época da Revolução Francesa, e a missão é roubar uma joia da coroa antes que caia nas mãos erradas para garantir que a Revolução Francesa seja um sucesso. E agora no segundo livro, que é esse daqui, essa edição original, eles vão voltar também para a França, só que na época da Idade Média, quando os vikings estão invadindo Paris. E assim que eles chegam, eles já interferem na história, sem saber direito o que eles estão fazendo, e precipitam uma guerra entre os nórdicos e os vikings. Então, antes deles descobrirem se a interferência deles foi certa ou não, a guerra está rolando e o Deck se separa do grupo e vai parar no meio das linhas inimigas, no meio do exército viking, enquanto a Sarah fica na muralha tentando defender a cidade. Então, esse livro tem um ritmo muito mais rápido que o primeiro, porque o primeiro situava mais a história, apresentava os personagens, enquanto esse é ação e aventura do início ao fim. Então eu tenho certeza que todo mundo que gostou do primeiro vai amar o segundo. E o terceiro chama O Alçapão, a nossa edição, esse daqui é original também, e sai ainda esse ano. A gente acabou de lançar esse livro, 3 é Demais, que é o terceiro livro da coleção Garota Ama Garoto, que é uma série que trata sobre um grupo de jovens de um jeito bem realista. Eles estão no último ano da escola e o primeiro livro foi narrado pela Sarah, que é a mais certinha da turma. Já o segundo foi narrado pela Ashley, que ao contrário da Sarah é a mais descolada e saidinha da turma. E o terceiro agora é narrado pela Cass, que é a mais inteligente do grupo e tem uma vida aparentemente perfeita. Só que é só aparentemente mesmo, porque, para começar, ela namora o Adam, que é odiado pelo resto do grupo, e ela percebe isso e tem problemas com isso. E agora a situação dela com ele piorou porque o melhor amigo dela, o Jack, se declarou pra ela e ela tá um pouco confusa sem saber o que fazer. Além disso, ela tirou um C numa prova de política, o que foi uma catástrofe pra ela, porque até então ela só tirava A e ela quer entrar em Cambridge assim que ela sair da escola. Então agora ela já não sabe mais se ela é capaz e começa a se questionar sobre isso. Além disso, ela vai passar por vários outros contratempos, mas aí só lendo o livro pra saber. E o quarto livro a gente vai lançar ainda esse ano, e ele é narrado pelo ponto de vista da dona. Em julho a gente vai lançar o segundo volume das Crônicas de Salicanda. O primeiro volume é esse aqui, Os Gêmeos, já saiu um tempinho atrás, mas a autora trabalhou bastante na tradução do segundo volume.
ela participa, então por isso que teve esse tempinho entre o lançamento dos dois, então aproveito para pedir desculpas pela demora. A série se passa no futuro, no século 23, mas não, eles vivem num tempo totalmente sem tecnologia, e ela é centrada na história de dois irmãos gêmeos, o Jade e a Clarice, que são gêmeos, mas são muito diferentes. A Clarice cresceu uma menina que gosta de aventura, gosta de lutar esgrima, sempre rouba o cavalo do pai, faz longas cavalgadas, enquanto o Jade tem problemas de saúde, é frágil, problemas de coração, tem dores de cabeça terríveis, e então eles são totalmente diferentes. A mãe dos dois sumiu quando eles tinham 3 anos, ou 3 luadas, né, como se diz no livro, numa noite de tempestade. E foi exatamente quando os problemas de saúde do Jade começaram. E eles não sabem porquê, e o pai desde então ficou super melancólico, enfurnado na torre de livros, né, que eles têm uma biblioteca enorme. E no primeiro volume, o Jade e a Clarice começam a descobrir coisas sobre a mãe deles e sobre a história de Salicanda e o passado e tal. E o livro termina com um torneio do Jogo dos Mil Caminhos, que é um jogo que eles descobrem e que o Jade estuda bastante até descobrir quais são as regras. Então no aniversário deles de 13 luadas ele organiza esse torneio com vários jovens. Só que acontece uma catástrofe, entra uma bola de luz, de energia na sala e o castelo fica em chamas. A Clarice não estava lá dentro, porque ela tinha sido contra esse campeonato e também ela não gostava de comemorar o aniversário, porque a data era marcada pelo sumiço da mãe. Então, só que ela tá vindo de longe porque ela sente que tá acontecendo alguma coisa ruim e ela vê o castelo pegando fogo e ela tenta entrar lá de todo jeito para salvar o irmão. O fato é que várias pessoas morrem, várias crianças e jovens morrem, os gêmeos não morrem, só que cada um vai parar num lugar totalmente diferente e eles pela primeira vez na vida se veem separados. Então esse segundo volume é dividido entre os dois, né? O Jade, que tá junto com o melhor amigo deles dois, o Hugh, num lugar que se chama, acho que Limbo, e é um lugar onde ele entra em contato com cores e sensações totalmente diferentes, e também ele tá mais próximo dos anjos, então tem um anjo com quem ele conversa, não posso contar muito mais coisa para não estragar. E enquanto isso a Clarice está num outro mundo meio bem de natureza, que é esse cenário aqui que é a capa do livro novo, em grutas e florestas, e tem um povo morando nesse lugar que tem uma outra linguagem que ela aprende a se comunicar com eles, e ela tá totalmente amnésica, ela não lembra de nada. Então nesse livro eles estão os dois enfrentando situações muito mais desafiadoras e é como assim, o primeiro eles estavam saindo da infância e começando a ir atrás da história deles e da personalidade de cada um. Nesse segundo eles estão dando mais um passo, se distanciando um pouco mais da infância e caminhando em direção à vida adulta e vivendo todos esses desafios e tal, separados pela primeira vez. Em agosto a gente vai lançar o Sombras Vivas, da Cornélia Funke, que é o segundo volume da série Reckless. A Cornélia Funke é alemã, ela é autora da série Mundo de Tinta e do Cavaleiro Fantasma, que a gente lançou no começo do ano pela Seguinte. E essa série Reckless a gente já tinha lançado, a companhia já tinha lançado o primeiro volume, que é A Maldição da Pedra. E essa edição é super bacana, a capa tem esse efeito metalizado e ela tem também nas aberturas de capítulo, tem ilustrações da própria Cornélia, são super bonitas. E a história é de dois irmãos, o Jacob e o Will, que quando eles eram pequenos o pai desaparece, e aí o Jacob, que é o irmão mais velho, ele começa a investigar esse desaparecimento do pai e descobre onde era o escritório do pai um espelho, que na verdade é um portal para um mundo paralelo, um mundo mágico, que é habitado por personagens de contos de fada. Então ele passa a frequentar esse mundo cada vez mais e se torna um caçador de tesouro, mas sempre ele vai para esse mundo sem que a mãe e o irmão mais novo saibam. Até que alguns anos depois, quando ele já tem uns 20 e poucos anos, o irmão mais novo, o Will, vê ele atravessando o espelho e vai atrás dele. E aí o Will se mete numa confusão assim que ele chega nesse mundo do espelho e acaba amaldiçoado. E essa maldição faz com que a pele dele aos poucos se transforme em pedra. Então durante o primeiro livro são eles tentando reverter essa maldição
para que o Will não se transforme num ser de pele de pedra, que é o que eles chamam de Goyle no livro. E agora o segundo livro, o segundo volume, chama Sombras Vivas. Essa é a capa, a gente trouxe uma prova de cor para vocês verem, que é esse tom vermelho, mas que também vai ter o efeito metalizado do primeiro volume. E dessa vez quem está em apuros é o Jacob, o irmão mais velho. Ele está correndo risco de vida e precisa correr contra o tempo para achar um objeto mágico que vá reverter essa situação e vá poder salvar a vida dele. Então a última esperança que ele tem é uma balestra, que é uma arma antiga que teria pertencido a um rei e que, segundo a lenda, uma só flecha seria capaz de dizimar um exército inteiro quando a balestra fosse usada por ódio, mas se a balestra fosse usada por amor, a flecha salvaria a vida de quem realmente precisa. Então ele vai atrás dessa balestra com a ajuda da Fux, que é a companheira dele de aventuras, que é uma garota que pode assumir tanto a forma humana quanto a forma de uma raposa. E aí eles vão enfrentar um monte de dificuldades nessa busca, porque primeiro, a balestra está muito bem escondida e segundo, eles não são os únicos nesses reinos que estão atrás dessa balestra. E essa série Reckless, então, é ideal para todos os fãs do Mundo de Tinta e da Cornélia, e para quem se interessou e quer ler o segundo, ainda dá tempo de comprar o primeiro e ler, porque o segundo sai só em agosto. 4 anos atrás eu li um livro que eu adorei e virou um dos meus favoritos, e eu estou muito feliz que agora a gente conseguiu trazer ele para a seguinte e vai sair em setembro. É esse aqui, que em português vai se chamar O Histórico Infame de Frank Landau Banks. A Frank, ela é uma garota que ela era normal, tipo, de uma aparência normal, que não chamava atenção, só que durante as férias ela ganha corpo e fica super bonita. Então quando ela volta pro colégio, o Matthew, que é um dos garotos populares de quem ela já gostava, finalmente nota ela e eles começam a namorar. Só que aí ela descobre que ele faz parte de uma sociedade secreta chamada a Leal Ordem dos Bacês, que é um grupo que organiza festas secretas à noite e prega várias peças pelo colégio. E ela acha isso super legal e ela quer fazer parte, só que o problema é que o grupo é só para garotos. E ela acha isso um absurdo, de por que ela não pode fazer parte só porque ela é uma garota. Então o que ela faz, ela consegue se infiltrar no grupo e ela até assume o controle de tudo e começa a propor brincadeiras muito mais elaboradas, muito mais divertidas do que os próprios garotos faziam. Só que, ao mesmo tempo, ninguém sabe que é ela. E é um livro assim, que é muito engraçado e que propõe muitas discussões legais. E uma coisa curiosa é que ela escreveu esse livro junto com o John Green e a Maureen Johnson, porque eles formaram esse grupo que os 3 se encontravam numa lanchonete todo dia para escrever. Cada um estava escrevendo seu livro e eles queriam a companhia para poder conversar um pouco sobre o que eles estavam fazendo. Então foi ela, a Maureen e o John, depois o Scott Westerfield e a Liba Bray também fizeram parte, então até hoje eles são muito amigos. Em outubro a gente vai publicar o segundo volume da nova série do Lemony Snicket. Lemony Snicket, vocês devem conhecer, o autor das Desventuras em Série, e agora ele está escrevendo essa nova série que chama Só Perguntas Erradas, e que é uma espécie de autobiografia do próprio Lemony Snicket. Então ele está com 12, 13 anos e está entrando para uma sociedade secreta, e no primeiro volume que saiu em outubro do ano passado, esse aqui, Quem Poderia Ser a Uma Hora Dessas, ele vai com a tutora dele para uma cidade chamada Manchado pelo Mar, investigar o primeiro crime dele. Então essa é uma cidade meio decadente, porque ela vivia de produção de tinta, tinta de lula. Só que quando eles fecharam a entrada para o mar, não tem mais as lulas, ou polvos, agora eu não me lembro mais, e aí eles não tem mais essa produção de tinta, então a cidade é toda meio vazia, e tem esse clima meio esquisito. Tem um antigo farol onde antes tinha uma redação de um jornal importante, mas como não tem mais tinta, não tem mais jornal. Então ele investiga no primeiro volume um crime que é o sumiço de uma estatueta que é muito importante para a cidade. E agora nesse segundo ele tem que investigar o desaparecimento da Cleo, que é da família mais rica da cidade, os Knight. E é a família que era dona da indústria de produção de tinta. Então, as duas testemunhas, né, as duas últimas pessoas a verem a Cleo, têm discursos desencontrados
E então agora ele vai ter que descobrir quem é que tá falando a verdade e o que realmente aconteceu com a Cleo. Então vários dos personagens divertidos do primeiro volume aparecem de novo aqui e a gente conhece mais eles, como os taxistas mirins, que são 2 meninos irmãos, o Juca e o Chico. O casal de policiais que tá sempre, em vez de resolver os crimes, eles estão numa DR assim eterna e começam a brigar um com o outro por questões íntimas, assim, as cenas são engraçadíssimas. Ou até a Moxie, que é uma menina que ela adora jornalismo, ela quer ser jornalista, então ela sempre fala, e aí, quais são as novas e tal. E também a menina por quem a gente conhece bem mais a menina por quem o Snicket também é interessado, que chama Ellington. E também o grande vilão, que é o Tiro Furado, eles aparecem mais nesse volume. É super divertido, tem a mesma linguagem, irônica e tal, mas esse livro é um pouquinho mais sombrio. Porque essa série, ela no começo era chamada antes de ter um nome, ele estava chamando de série no ar, então é uma série de policial, então essa é a mais no ar mesmo, ainda mais do que o primeiro volume. Agora no final de junho a gente lançou Laços de Sangue, da Shelley Mitch. Esse é o primeiro volume da série Bloodlines. A gente já tinha dito que o segundo volume saía ainda esse ano, e é verdade. O Lírio Dourado vai sair em novembro, o terceiro volume vai sair no primeiro semestre do ano que vem. Para quem ainda não leu, Bloodlines é da mesma criadora de Academia de Vampiros e ele é narrado pela Sidney, que é uma alquimista. A Sidney, ela foi criada para acreditar que os vampiros são realmente monstros, são criaturas inaturais. E então, na verdade, todos os alquimistas têm um misto de medo e nojo dos vampiros. Eles acham que não podem ser confiados, eles não gostam nem de tocar nos vampiros, nem de ficar perto. E o que acontece é que em Laços de Sangue ela foi enviada para um colégio interno para esconder uma garota vampira. Então ela passa a ter que conviver com vampiros e aí ela começa a questionar tudo que ensinaram para ela, se é verdade realmente que os vampiros são monstros, se eles não são, na verdade, muito mais parecidos com os humanos e com ela do que ensinaram todos esses anos. Então, para quem gostou desse primeiro volume, vai gostar ainda mais do segundo, porque além dela começar a perceber que os vampiros podem ser legais, ela também começa a questionar bastante a organização dos alquimistas, de tudo que ensinam por aí, de como das táticas realmente deles. E além disso também aparece mais a questão do romance. Quem já leu Richelle Mead sabe que ela escreve romances muito legais, então o romance começa a crescer a partir desse segundo volume. Então se você gostou do primeiro, você vai gostar ainda mais do segundo. Bom, então é isso. Espero que vocês gostem. Leiam os nossos livros, curtam a página no Facebook, participem. Vocês podem mandar sugestões e comentários, críticas, qualquer coisa, através do nosso site, seguinte.com.br. E sei lá, é isso.